Louvado seja o nome de Jesus, esse Jesus maravilhoso, esse Senhor abençoado e abençoador, que deu sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Deu o bem mais precioso que tinha, para que nós que nada merecêssemos, recebêssemos pela graça a prova viva do seu amor. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, versículo 17. Nós meditaremos hoje no tema, que é o pedido que Moisés faz nesse texto a Deus. Mostra-me a tua glória, Senhor. Êxodo capítulo 33, versículo 17. Quero te convidar a acompanhar a leitura comigo, você que está aí em casa, aqui na igreja. Nós ainda não estamos com o culto presencialmente na quinta-feira, mas oramos para que breve possamos ter a igreja cheia novamente, devidamente tratados, vacinados, né? Oramos por isso, clamamos por isso, mas mantendo ainda esse contato com você que está em casa. Diz assim a palavra do Senhor em Êxodo 33, versículo 17. O Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. E o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda na rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Irmãos, a cantora Alda Célia tem uma música muito bonita, onde no coro ela canta assim: mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado meu. A minha primeira pergunta é: será que ela sabe o que está pedindo? Será que nós sabemos o que pedimos quando falamos dessa forma com Deus? Esse texto é muito interessante porque, se nós observarmos, ele começa com Deus afirmando a Moisés: farei também isso que você falou. Ele está se referindo a quê? O que Moisés falou? O contexto vai mais amplo. Nós temos que lembrar que Moisés ficou 40 dias, 40 noites, um tempo bem prolongado, ausente do povo, subiu ao Monte Sinai, lá ele conversou com Deus e recebeu do próprio Deus, cunhada, como diz as Escrituras, pelo dedo de Deus, ou seja, aquelas tábuas da lei foram feitas com os 10 mandamentos, entregue com a escrita do próprio Deus, e ele leva aquele material até o povo de Israel, fim desse tempo, e ao chegar lá ele escuta alaridos de festa e descobre que apenas 40 dias depois dele ter subido ao monte para receber as ordens, as orientações do Senhor para a construção do tabernáculo, para que pudesse receber os mandamentos, a lei do Senhor, o povo já havia se desviado do caminho do Senhor. Havia construído um bezerro de ouro em forma de um ídolo, e haviam declarado, através inclusive da ação de Arão, irmão de Moisés, que estes eram os deuses que tiraram o povo de Israel do Egito. Moisés ficou furioso com aquela situação. Ele, então, leva a justiça de Deus naquela situação e retorna à presença de Deus para um outro tempo em que ele vai ouvir a voz do Senhor. E nesse tempo de comunhão, Deus diz para Moisés, no primeiro momento Deus diz para Moisés: eu destruirei todo esse povo e recomeçarei a partir de você. Você será o novo Abraão, vamos dizer assim, né? E Moisés olha para Deus e diz: não, perdoa esse povo.
E Moisés olha de uma forma interessante e diz assim: o que dirão as nações a respeito do Senhor? Parece que Moisés está barganhando com Deus, dialogando com Deus, né, numa forma até atrevida aos nossos olhos, mas é interessante que tudo aquilo está debaixo da soberania de Deus, e ele está mostrando o caráter de Moisés, que ao invés de se aproveitar de uma situação para talvez começar a sua própria nação, ele continua fiel ao projeto de Deus e mostra para o Senhor que o nome do Senhor deixará de ser engrandecido se ele não cumprir os seus próprios propósitos. Então Deus diz para Moisés: vamos fazer assim então, você vai com esse povo, mas eu não irei com vocês, porque se eu for com vocês, a minha presença for com vocês, eu acabarei destruindo vocês. E Moisés então diz: não sairei deste lugar, se a tua presença não for conosco. Perdoa este povo, ou risca-me do livro que escreveste. Em outras palavras, se o Senhor não perdoar, se o Senhor, que é um Deus clemente, um Deus misericordioso, um Deus grandioso, um Deus gracioso, não perdoar este povo, eu também não devo ser perdoado. Se o Senhor não for com este povo, não há razão de sairmos daqui, não há razão de irmos para qualquer outro local, porque a tua presença graciosa, misericordiosa, compassiva, é a razão pela qual caminhamos do Egito até a expectativa de chegarmos até a terra prometida. Esse é o contexto pelo qual Deus responde a Moisés: farei também isso que você falou. Além de perdoar o povo, a minha presença irá com vocês. Eu atenderei seus 2 pedidos, Moisés, por 2 motivos. Primeiro, porque você alcançou favor diante de mim. Isso não significa dizer, porque Moisés, você é um cara bom demais da conta. Moisés, você é o sujeito, o seu argumento foi tão bom que nem Deus conseguiu resistir. Não foi nada disso, irmãos. É porque eu te escolhi te amar, escolhi te usar como instrumento para levar este povo. E você está cumprindo o seu papel no momento em que o povo se desvia e você intercede por este povo. Também Deus diz que faria isso porque conhece Moisés pelo nome. E é muito interessante quando Deus diz: e eu te conheço pelo nome, porque provavelmente Moisés retrocede alguns anos na sua vida, e vai se lembrar daquela cena em que ele observa uma sarça pegando fogo, e quando ele chega naquele local, porque a sarça pegava fogo, mas não se consumia, e ali ele ouve uma voz dizendo: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E Moisés então chega àquela presença, e quando Deus fala com ele, ele envia ao Egito para cumprir aquela missão. Moisés olha para Deus e diz: qual é seu nome? Quando me perguntarem qual Deus está me enviando, que nome eu digo? Eu não conheço o seu nome. Agora, nesse momento em que a missão de Moisés é revitalizada na palavra de Deus, e Deus diz: estarei contigo, caminharei contigo, irei com vocês, perdoei este povo, ele diz: porque eu não preciso perguntar o seu nome, eu conheço o seu nome, eu conheço a sua identidade, eu conheço quem você é. Moisés, esses 2 itens são suficientes para eu caminhar com vocês. Somente após essas 2 declarações, que Moisés resolve fazer um pedido extra a Deus. Ele fala assim: poxa, estou com moral, né? Eu alcancei o favor diante de Deus, eu fui escolhido. Deus me conhece pelo nome, sabe quem eu sou, conhece o meu caráter. Então, deixa eu pedir um bônus. Ele fala assim: Deus, mostra-me a tua glória. Em outra versão, deixe-me conhecê-lo face a face, ou mostre-me a sua forma, a sua aparência, mostre-me quem tu és de uma forma física, tácita, de uma forma que eu possa dizer: eu sou o homem que contemplou a glória do Senhor. Irmãos, devemos ter muito cuidado com o que pedimos a Deus. Lia veio uma vez no livro que quando a gente ora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes Deus atende a nossa oração.
Há uma grande diferença entre ver a glória de Deus e dar a Deus toda a glória, ou devolver ao Senhor toda a glória. A compreensão correta dessa distinção, ela pode impactar toda a forma como a igreja vê a sua missão, ou como nós vemos o nosso papel como servos e como igreja neste mundo, principalmente nesses dias em que tanto se tenta tirar de Deus a sua glória. Tem um pastor batista chamado Donald Price, que diz que a missão da igreja tem que ser vista de duas formas. Aliás, a missão, quando falamos do termo missão, missões, devemos contemplar de duas formas diferentes. Existe a missão que é de Deus, e a missão de Deus é revelar a sua glória. Essa é a missão que nasce de Deus. A missão que Deus tem para nós, para a sua igreja, é revelar a sua glória. E existem as missões da igreja que nascem ou só têm alguma utilidade, alguma função, a partir do momento em que compreendeu a missão de Deus. Ou seja, são as missões que nascem a partir do momento em que nós, como igreja, compreendemos a glória do Senhor. Esta divisão, ela está intimamente ligada ao conceito reformado do soli Deo Glória, que significa somente a Deus toda a glória. E nós podemos aplicá-la da seguinte forma: primeiro, a missão de Deus é revelar a sua glória para a sua igreja, para o seu povo, para cada um de nós. A missão da igreja, a nossa missão, é fazer com que o mundo inteiro conheça a glória que pertence apenas ao Senhor, aquele que se revela a nós. Agora, quando falamos desse item da glória de Deus, o que é que nós podemos aprender nesse texto? A primeira coisa que nós podemos aprender em relação ao que Moisés pede para Deus é que não podemos ver a face de Deus. Mas é interessante que, se você for para Números capítulo 12, versículo 8, quando Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés, Deus intercede por Moisés. É interessante o papel que parece que Moisés não quer levantar a sua voz. A Bíblia fala que Moisés era um homem muito manso, e a ideia da mansidão ali é que às vezes ele tinha uma dificuldade muito grande de agir, de bater de frente, de expor a sua defesa pessoal. Então Deus se levanta para defender Moisés nesse texto, e ele olha para Arão e para Miriam e diz assim: não converso com vocês da mesma forma que converso com meu servo Moisés, com quem converso face a face. Aliás, esta é a expressão que nos permite cantar a música que foi citada no início, né? Mostra-me tua face, não no sentido de querer conhecer a imagem de Deus, mas no sentido de uma figura de linguagem em que nós estamos expressando intimidade, comunhão. Deus não está dizendo para Arão e para Miriam que Moisés olha a face do Senhor. Ele está dizendo que há uma relação de intimidade diferenciada da forma como Moisés se relaciona com Deus e a forma como Miriam e Arão se relacionavam. É como se Deus estivesse dizendo: eu agi na vida de Moisés, e ele devolveu uma intimidade, uma relação que nós parecemos ser amigos. Aliás, é interessante essa palavra, que parece às vezes complicado falarmos assim diante do tamanho, da grandeza da divindade do Senhor, mas Abraão é chamado por Deus de amigo. Davi é chamado por Deus de um homem segundo o seu coração. Moisés é chamado por Deus como aquele homem com quem ele conversa face a face. Tantos outros são reconhecidos pela sua intimidade. Esta é a ideia que está aqui. Ele não está dizendo que conhecer a face de Deus como um objeto a mais na adoração, um plus na nossa vida, na nossa intimidade, seja o propósito, porque ninguém pode ver a face de Deus, contemplar a glória de Deus e permanecer vivo. A contemplação da face de Deus só geraria morte, até mesmo para aquele que está em intimidade profunda e tem uma intensa comunhão com o Senhor. Para entendermos a glória de Deus, temos que entender que ter comunhão e intimidade com Ele, sim.
até mesmo dialogar com Ele da forma que Moisés dialogou, intercedendo pelo seu povo, clamando pela sua glória, sim, mas querer conhecer mais do que aquilo que foi revelado, querer conhecer o ser de Deus, a sua glória no sentido maior do que aquilo que está disponível a nós, gera morte, é ambição. Uma segunda lição que nós podemos aprender desse texto é que nós só podemos contemplar aquilo que Deus revela sobre si. Se você observar o texto, você vai ver que, depois de Deus falar com Moisés, que você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá, ele diz, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, observe as ações de Deus, eu porei você numa fenda da rocha, eu o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado, eu porei, eu cobrirei, até que eu tenha passado. Observe que todas as ações de Deus são ativas. É Deus quem decide onde Moisés vai ficar, é Deus quem decide a hora que Moisés vai receber aquela bênção de contemplar uma parte da glória de Deus. É Deus quem decide como será essa forma. Tudo parte daquilo que Deus mostra para nós. Irmãos, é impressionante como que muitas vezes a gente tem dificuldades de se contentar com aquilo que Deus está mostrando a nós. Queremos sempre algo mais. A gente olha para o que Deus faz no culto, e quando tudo começa a tornar uma rotina, a gente quer buscar um plus para a nossa vida, quer buscar algo sobrenatural, quer descobrir alguma coisa que parece estar faltando. Sabe, irmãos, de vez em quando ir a um restaurante famoso, chique, pagar aquela conta que você fala, estou pagando mais pelo nome do que pelo que eu estou comendo, e depois colocar no Instagram, colocar no Face, espalhar para todo mundo, comemoração especial, isso é muito bom, isso é muito legal, mas o que alimenta a nossa vida é a comida diária, aquele feijãozinho com arroz, aquela saladinha, aquela carnezinha básica, aqueles elementos que todo dia nos fazem entender a maravilha que é viver e se alimentar. Se Deus quiser revelar para nós, fazer algo tremendo na nossa vida, Ele fará. Mas se Ele não quiser, isso não vai mudar nada a nossa alegria de experimentar a glória de Deus revelada a nós. Nada. Deus não precisa atualizar a sua forma de agir. Deus não precisa se adaptar às nossas necessidades. Ele simplesmente é, como sempre foi e como sempre será. E nós somos chamados para desfrutar dessa glória que Ele mesmo revelou para cada um de nós. A terceira lição que nós podemos aprender nesse texto é que a bondade e a misericórdia do Senhor são expressões que proclamam a glória de Deus que está no nome do Senhor. Deus diz assim, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E quando ele fala sobre isso, ele logo antes de dizer essa frase, ele diz, farei passar toda a minha bondade diante do Senhor, e lhe proclamarei o nome do Senhor. O nome do Senhor será proclamado no ato da minha bondade, e é interessante o que Deus está dizendo para Moisés, é que exercerei a minha glória na forma de um ato de bondade para com você e para com todo o povo, tendo misericórdia daqueles que alcançarem misericórdia, de quem eu quiser, e complacência daqueles a quem eu quiser exercer a complacência. Irmãos, quando a igreja é chamada para proclamar o nome do Senhor, ela tem que revelar os atributos de Deus, a qualidade de Deus, quem é Deus. Isso me deixa profundamente preocupado com esse nosso tempo em que tanto se fala em Deus, mas pouco se vive e demonstra quem é de fato o Senhor. Já temos às vezes igrejas inteiras
que estão muito mais preocupadas em dizer para o mundo, apresentar ao mundo um Deus que agrada o coração dos outros. Olha, aqui nós temos isso, aquilo. Irmãos, Deus não está preocupado em se defender. Ele está nos chamando para sermos obreiros que mostram ao mundo o poder que existe na vida daquele que foi transformado por aquele que tem todo o poder. Nossa pregação mais poderosa não pode ser desse lugar. Isso aqui é um lugar maravilhoso onde nós conversamos, expressamos o que está escrito na palavra de Deus. É um momento de anunciar, de falar daquilo que nós aprendemos, mas quando descemos do púlpito, se a minha vida, fora do púlpito, não reflete aquilo que está sendo pregado aqui nessa noite, o que foi pregado aqui à noite perde completamente o seu valor. O nome do Senhor é expresso nos atos praticados pela sua igreja. Deus está dizendo para Moisés que o nome de Deus deve lembrar Moisés do seu primeiro encontro, quando ele disse, eu sou, está te enviando. Então é esse mesmo nome que está remetendo Moisés agora para a missão de voltar aquele povo que foi perdoado, que continuará contando com a presença do Senhor e seguirá em relação à terra prometida, mesmo após terem apenas 40 dias depois da ausência de Moisés, se afastado e escolhido outros deuses. História que vai se repetir, e quem está acompanhando as segundas da palavra, que já está no livro de Samuel, já não aguenta mais ouvir repetitivamente aquele povo, experimentando o ato grandioso do poder de Deus, e em seguida, buscando ser igual a todas as outras nações, buscando a bênção que não está em Deus. A quarta lição que a gente pode tirar desse texto é que a glória de Deus é para ser seguida. Deus está sempre à frente e nós somos chamados para segui-lo. Ele olha para Moisés e diz, quando eu tirar a minha mão, quando eu tiver passado, eu tirarei a minha mão e você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Há uma expressão muito interessante nesse texto, porque o ver pelas costas significa, você vai me seguir. Automaticamente, se alguém quer ver a face do Senhor, entende-se que essa pessoa está à frente do Senhor. E Deus está dizendo para Moisés que não é ele quem segue o seu povo, não é ele quem vai à busca dos seus adoradores, não é ele quem está buscando servos para fazer a vontade dele. Ele está indo à frente e espera que nós o sigamos, espera que nós caminhemos após a sua glória. Somos chamados para seguir ao Senhor, para ir atrás da sua palavra, atrás do seu nome, para ir para onde Ele nos chama e onde Ele nos conduz. Lembra que o povo está saindo do Egito, onde serviam a Faraó, está caminhando para a terra prometida, onde outros deuses são adorados e são seguidos. E o povo está caminhando no deserto, tendo a glória do Senhor como o seu guia, a sua condução, livrando da morte, das trevas, do domínio que estava sobre Faraó, e levando para a libertação, que está no governo, no domínio do Senhor. Irmãos, nós podemos trazer 4 aplicações bem rápidas a respeito desse texto. O que podemos aprender como igreja a partir destes conhecimentos revelados? Primeiro, que não há igreja sem a presença de Deus, da glória de Deus. Não há igreja sem a presença da glória de Deus. As coisas podem ser bonitas, mas se a glória de Deus não estiver presente, aquele exército é melhor ficar parado do que caminhar. Não adianta voltar para o Egito ou seguir para Canaã, se a glória de Deus, se a presença de Deus decide não caminhar, nós devemos ali ficar e clamar pela misericórdia do Senhor. Se a igreja não está caminhando bem, clamemos pela glória do Senhor. Se a igreja está caminhando bem demais, clamemos pela glória do Senhor. Se na minha vida eu não estou contemplando a presença de Deus de uma forma tão ativa, tão viva, tão poderosa, clamemos pela glória do Senhor.
Sem a glória do Senhor na igreja, não há igreja. Há apenas um povo que se reúne em nome de Deus, de uma divindade, de seja quem quer que for. Somente a glória de Deus faz aquele povo ser igreja. Segunda aplicação que nós podemos ter é que o que Ele revelou já é suficiente para nós. Irmão, se Deus quiser fazer um milagre, que coisa maravilhosa. Se Deus quiser fazer algo sobrenatural, pessoa, você vê um mar se abrindo, uma montanha pegando fogo, você vê uma ressurreição. Irmãos, isso tudo é maravilhoso, mas o que Deus revelou para nós já é suficiente. Ele não precisa de fazer nada mais do que aquilo que Ele já deixou claro para nós, simplesmente adorá-lo pelo que Ele já se mostrou, é tudo que nós precisamos. Eu gosto de pensar muito no meu ministério, que já tive a oportunidade de ver alguns milagres e ver testemunhos de coisas poderosas que Deus fez. Mas eu confesso que tenho sido muito mais edificado na vida normal de irmãos e irmãs, que em meio à luta, em meio a dificuldades, em meio aos problemas, na sua simplicidade de vida, conseguem olhar para Deus e dizer: Ele ainda é o meu Senhor. Será que nós estamos preparados para, no leito da morte, não temer a morte porque Tu estás comigo? Será que nós estamos preparados para adorar ao Senhor, entendendo que Ele é o Senhor em todas as circunstâncias? Eu não preciso que Ele faça nada especial para mim, porque a Sua glória já revestiu a minha vida. Uma terceira aplicação é para nós como igreja, que ao proclamarmos o nome do Senhor, refletimos a Sua glória. Eu quero colocar um ponto negativo, porque quando proclamamos o nome do Senhor, refletimos a Sua glória, mas se a nossa vida não proclama o nome do Senhor, nós nos tornamos adversários da glória do Senhor, e a glória do Senhor permanece. A quarta e última aplicação é que o nosso dever é seguir ao Senhor e não estar à sua frente. Ninguém subiu ao céu para dar conselho para Deus. Não há ninguém que possa se chegar perto do Senhor e ter um brilho semelhante à sua grandeza. Nós somos o povo que Ele libertou. E somos o povo que vai aonde Ele quer que nós o sigamos. Nosso papel é dizer: Deus, Tu vais à frente. A Tua vontade, não a minha. O Teu querer, não o meu. Os Teus propósitos, não os meus. O que Tu tens para mim, não o que eu quero. Quero apenas segui-lo, Senhor. Apenas segui-lo. Que nós consigamos, como igreja, dar a Deus toda a glória, glorificá-lo, exaltá-lo, dignificá-lo, mas jamais queiramos mais do que isso. Não, nós não queremos ver a Tua face, nós não queremos conhecê-lo de uma forma maior do que aquilo que o Senhor já revelou para nós. Nós queremos desfrutar dessa glória maravilhosa que Tu tens. Feche os seus olhos, coloca diante de Deus a sua vida, reflita sobre como está a sua relação com Deus. Como é que está a sua gratidão? Nós temos vivido tempos difíceis para nós, não é? 9 meses já quase que aprisionados. Acho que nunca, nenhum de nós, durante esse tempo de vida, nunca tivemos tantas pessoas amadas, queridas, que partiram. Uns dão descaso, dizendo: não é nada demais. Outros exageram, achando que a coisa vai além do que de fato é. Mas o que nós temos experimentado é vazio, dor. Talvez como o povo, quando Moisés subiu ao monte, 40 dias, cadê ele? Subiu,
E o povo disse: deve ter um outro Deus para nos ajudar, para nos guiar. Mas Deus nunca deixou de estar presente nesses momentos. E a sua glória nunca deixou de ser revelada de forma poderosa nesses momentos. E essa é a glória que nos faz chorar no luto, mas reconhecer que Deus está presente. E nos faz pular de alegria na vida que renasce, porque a glória de Deus está conduzindo a tua igreja. A gente às vezes quer demais, mas deixa eu dizer para você, o que Deus já colocou na sua vida é suficiente para você viver uma vida completamente cheia de alegria, de comunhão, de plenitude, de intimidade, de paz com o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por não atender todas as nossas orações, porque muitas vezes nós pedimos de forma louca. Obrigado que a tua palavra, ela chega a dizer que é ministério do Espírito Santo, interceder por nós, porque muitas vezes não sabemos o que pedir. Pedimos muitas vezes e não recebemos, porque pedimos mal, seja para esbanjar nos nossos prazeres, seja para querer alvos inatingíveis, ou para demonstrar um status que não temos. Muitas vezes pedimos apenas porque não queremos sofrer, não queremos passar pelo vale, queremos o conforto. Muitas vezes porque temos vergonha, Senhor, vergonha de sermos identificados com o nome do Senhor, que esse mundo tenta destruir. E se mantivermos firme a nossa fé no Senhor, as pessoas vão nos chamar de fanáticos, ou talvez vão olhar para nós como se a nossa qualidade como seres humanos fosse inferiorizada, e pedimos coisas que vão além do que o Senhor já tem colocado para nós. Obrigado, Senhor, por não ouvir as nossas orações, mas obrigado, Senhor, porque mesmo nos nossos pedidos mais loucos, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua complacência, o teu cuidado paterno se mostra presente, vivo, tão vivo, que a igreja continua cada vez mais edificada e forte, dando glórias ao Senhor. A glória que o Senhor revelou a nós continua sendo levada ao mundo através de vidas que em todas as circunstâncias dizem que o Senhor está comigo, eu não temerei mal algum. Deus, eu quero lembrar dos irmãos que estão passando pela luta do Covid, seja em casa, seja no hospital. Lembrar, ó Deus, de todas as pessoas mundo afora. Pedir, ó Deus, que o Senhor tranquilize o nosso coração diante dessas notícias que cada dia parecem alimentar a esperança, dizendo que há uma chance de cura, e de repente no dia seguinte parece que a esperança se esvai. Deus, dá-nos sabedoria para separar as notícias verdadeiras das falsas, para sermos acima de tudo servos do Senhor, e não pessoas que são levadas pelos ventos, que são machucadas pelos comentários infrutíferos. Deus, nos faça estar no monte, se for para clamar ao Senhor que perdoe o nosso povo, e que não retire a sua presença de nós, que assim estejamos como tua igreja,
dispostas a interceder por esse planeta, interceder pela nossa cidade, interceder por todos os momentos, interceder pelas lideranças da igreja que estão sendo reeleitas, ó Pai, neste momento, a liderança pública deste domingo que será eleita. Mas, ó Deus, livra-nos de querer ser mais do que o Senhor quer para nós. Livra-nos, ó Deus, desta ambição. Queremos ser teus servos, apenas servos e nada mais. E assim que nós te oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.